Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 2, está caminhando aí nessa carta. Hoje nós vamos ver, se assim Deus permitir, os versos 19, 20 e 21. Gálatas 2, dos versos 19, é os últimos versos do capítulo 2, tá bom? Pela misericórdia nós chegamos até aqui. Diz assim a palavra de Deus: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O Senhor possa abrir nosso entendimento nesta manhã, seu Espírito nos esclareça o que vamos falar aqui. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele, a partir no verso 18, ele fala um porquê, né? Porquê. E no verso 19, ele lança um segundo porquê. Então, o primeiro porquê, né, justificando ali o que ele falou no verso 17. Nós vimos na semana passada, ok? Aí ele vem com o porquê no verso 18, o primeiro, né? E no verso 19, ele já vem com o segundo porquê do que ele falou dos versos anteriores ali, ok? É para o quê? Para explicar esse porquê, é para explicar a justificação em Cristo, ok? A justificação em Cristo. Note também que ele troca a fala dele, né? No verso 17, ele está falando no plural aqui, ó. Olha o início do verso 17. Pois se nós procuramos, né? Então ele está falando no plural. Agora, a partir do verso 18, né? Ele começa a falar no singular, como que para ele mesmo, ele traz essa responsabilidade para ele. Ele fala aqui, ó, porque se torno, no verso 19, porque eu, verso 20, já estou, e no verso 21, não aniquilo. Então ele faz uma pessoalidade ali, trazendo a responsabilidade para ele, usando esse pessoal, né, dele, para ele mesmo, para ele servir como exemplo, né? A responsabilidade para que ele sirva como exemplo daquilo que ele quer nos transmitir. Ele se bota como exemplo, né, daquilo que ele quer nos transmitir, ok? Então ele fala, ó, eu já estou morto, eu já estou crucificado, eu não aniquilo a graça, né? Eu se torno a edificar, eu constituo-me mesmo um transgressor. Então ele está falando dele próprio, para que nós olhemos para o apóstolo Paulo e tenhamos ele como um exemplo. Em outra parte, ele vai falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ok? Então, já temos aqui alguma instrução sobre esses versos. Ok? E ele vai falar aqui que estamos mortos, né? Para a lei. Ele sendo exemplo, nós imitando a ele, estamos também mortos para a lei, crucificados com Cristo, pela fé do Filho de Deus, né?
a saber, o Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do verso 19, ele começa aqui a falar: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele era um fariseu, ok? Antes da conversão dele, ele era o fariseu hebreu dos hebreus. Ele vai por que ele está falando sobre a lei, né? Ele vai começar agora a falar sobre a lei. A partir, ele dá um início aqui, a partir do capítulo 3, ele vem falando sobre essa lei, né? E essa lei, ele vivia ela. Ele era fariseu, ele era hebreu, né? Ele vivia essa lei. Então, se a salvação, é o que ele vai dar indício aqui, né? É o que ele vai nos explicar a partir do capítulo 3, dando início aqui. Se a salvação fosse pelas obras da lei, o apóstolo Paulo seria um dos primeiros, porque ele era o quê? Irrepreensível quanto a essa lei, da justiça da lei. Olha o que diz lá em Filipenses 3, de 4 a 6. Ele diz assim, ó: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, se tinha uma pessoa que podia falar da lei e que podia ser salvo pelas obras da lei, seria o apóstolo Paulo. Ele era zeloso ao extremo. Entende? Então, aí nós temos uma pessoa que participou dessa lei e ela tem muita propriedade para falar sobre esse assunto, ok? E é o que ele vai discorrer aqui a partir desses versos e o capítulo 3. Ele era, né, hebreus dos hebreus. Ele experienciou em sua vida esta lei. E só depois que conheceu a Cristo, né, lá a gente sabe a história lá do caminho lá para Damasco, ele viu que nada daquilo que ele fazia, que ele servia, valia alguma coisa. Ele teve, irmãos, que reformular toda a sua teologia. Teve que, quando eu vi na quinta-feira o irmão falar, desconstruir aquilo que ele tinha aprendido, porque estava tudo errado. Aí ele desconstrói para reformular a sua teologia, porque estava errada. Porque ele vivia nas doutrinas dos homens e não na lei. Irmãos, a lei de Moisés era uma lei transitória. O que é uma lei transitória? Que está prestes a acabar. Ela é temporária. Uma hora acaba. E é exatamente isso que eles não tinham essa consciência. Então, eles achavam que a lei, além da lei de Moisés ser transitória, os fariseus, que eram um tipo de seita, com os saduceus, os escribas, enfim, eles acrescentaram mais coisas na lei de Moisés e ainda deturparam certos conceitos da lei. Então, isso tudo virou uma bola de neve, de entulho teológico na cabeça dos outros e que ninguém cumpria aquilo ali. Era muito pesado. Ninguém conseguia. Irmãos, a lei foi ruim? Lógico que não. A lei foi boa. Eu vou falar sobre isso aqui. A lei é boa, mas ela serviu ao seu propósito. E qual era o propósito da lei? Nos levar até Cristo. A gente vai falar isso no capítulo 3.
Ok? A lei, ela nos leva, ela é como se fosse um tutor. Um tutor, né? Paulo vai dizer que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Paulo vai falar isso lá em Romanos 7,12. Ele vai dizer que a lei, né? Rapidamente, os irmãos não precisam abrir, só para confirmar. 7,12. Vai falar assim, ó. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Por quê? Porque ele nos levou, a lei levou ao conhecimento das coisas que não eram para ser feitas. Ok? Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre essa lei. Eu vou citar aqui 2 aspectos dela. Existem mais, ok? Mas eu vou citar 2. Eu vou me ater em 2 só. Primeiro aspecto foi o que eu já falei. A lei era transitória e tinha o propósito de tutor, ou seja, de nos levar até Cristo. A lei era uma sombra das coisas futuras. Como é que a gente sabe disso? A Escritura diz. Vamos lá em Colossenses. Carta aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, o que ele está falando? Isso que estava lá atrás eram sombra das coisas futuras, porque agora é Cristo. O corpo é de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Nós, a igreja. Ok? É dado como corpo de Cristo. Então, aquilo que teve o seu lugar, passou-se. Passou-se, irmão. Passou-se. Passou-se. É passado, né? Hebreus 10:1 também vai falar a mesmíssima coisa. Hebreus, capítulo 10, verso 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem. Cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, ele está falando aqui, aqueles sacrifícios que tinham na antiga lei não poderia se aperfeiçoar. Aqueles que se sacrificavam ali, né? Iam com os seus sacrifícios, porque aquilo era uma sombra dos bens futuros. Qual é o bem futuro aqui? Cristo, o corpo. Cristo, a igreja. Entende? Então, esse é um dos aspectos da lei. Ela era transitória. Ok? Ela era transitória. E ela se findou. Né? O segundo aspecto que eu cito aqui, irmãos. Essa lei, com o passar do tempo, ela foi abusada pelos próprios judeus, que além de deturpá-la, fizeram acréscimos a ela. Como, por exemplo, nós vemos lá em Mateus 15, depois os irmãos veem aí, do lavar das mãos. Jesus condena eles pelo lavar das mãos. Vocês, pelas suas tradições, vocês deturpam os mandamentos de Deus. Vocês anulam, ele fala assim, vocês anulam os mandamentos de Deus. Ele vai falar do pai, né? Honrar o pai e a mão pela tradição. Era uma tradição deles, humana. Então, irmãos, esta lei que o apóstolo vai começar a falar aqui, ele fala em outras cartas dele, essa lei, o apóstolo Paulo, ele diz que ele perdeu ela para ganhar a Cristo. Voltamos a Filipenses. Voltamos a Filipenses 3. Agora o verso 7 a 9. Diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo.
né? Ele achava que a lei era um ganho para ele, mas ele reputou por perda. E na verdade, verso 8, ó, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Olha só, olha o 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. É tudo que Paulo está falando lá em Gálatas. Ok? Ele considerava todas essas coisas como perda e escória para ganhar a Cristo. E essa justiça que ele tinha aqui e vinha da lei, não prestava, era escória. Mas ele fala assim, a que vem pela fé de Cristo, a saber, a que vem de Deus pela fé. A justiça de Deus, não a justiça das obras do homem. Teve o seu valor? Teve, mas ele agora, Paulo diz que agora encerrou-se isso. Acabou. Então, irmãos, lembra quando na semana passada eu falei quando você traz algum preceito da lei, alguma coisa lá da antiga aliança, você acaba por profanando a nova, contaminando a nova. Falei até dos dízimos, né, e de outras coisas. Então, você percebe que a Escritura está encerrando isso e alguns hoje, ou se não muitos, fazem reviver o que já foi morto, irmãos. Ele está falando aqui, ó, porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Ou aquelas coisas que eu falei não eram lei? Era lei. Era lei. Então, eles revivem, eles ressuscitam o morto, sem autorização de Deus. Porque Deus está encerrando isso nas Escrituras. Ele fala, ó, é escória, acabou, cessou. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. É um novo nascimento, irmão, uma nova vida. Nós não podemos, irmão, ressuscitar nenhum preceito da lei, a não ser que, como eu falei na semana passada e vou repetir hoje, o Novo Testamento nos autoriza isso. Se tiver alguma linha, entrelinha, algo aqui explícito, implícito, que nos leva a ter algum preceito da lei, como eu falei, não matais, não roubais, não cobiçais. Aí sim, aí a gente tem toda a liberdade para usar esses preceitos. Mas fora isso, negativo. Então, irmãos, essa lei, ela era considerada como escória. E as Escrituras afirmam que ela era maldição, irmão. E se agirmos desta forma, as Escrituras vão dizer que Cristo morreu em vão. É o que está falando o verso 21 de Gálatas aqui, do capítulo 2. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Segue-se que Cristo morreu em vão. Irmãos, preste atenção. Foi Jesus Cristo, o Senhor, que encontrou a Paulo, e não o contrário. Lá no caminho, que ele estava indo para Damasco, o Senhor encontra Paulo ali, faz um encontro com Paulo. Não foi ao contrário. Paulo não estava buscando a Cristo. Paulo não estava atrás de Cristo. Paulo estava atrás da igreja de Cristo para matar e prender e torturar. E é da mesma forma hoje, Cristo é que nos encontra, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Assim como ele, Cristo, o Senhor, trouxe a paz para o fariseu, Hebreus de Hebreus, Paulo, que ele se sentia o principal pecador, pois ele perseguia a igreja de Cristo. Ele fala aqui em Filipenses, ele era o perseguidor.
segundo zelo perseguidor da igreja. Perseguidor. Então ele se sentia o pior dos pecadores, o principal desígnio. E Cristo trouxe a paz para este homem. E também, irmãos, hoje Cristo nos traz a paz. De que todo o nosso passado, tudo aquilo que passou, todos os nossos pecados foi pregado na cruz, juntamente com Cristo. Estamos mortos para essa lei que nos condenava, irmãos, que nos acusava. Estamos mortos para a mesma lei. Estamos mortos, vivendo uma outra lei, a lei de Cristo. Irmão, o Espírito Consolador habita em nós. O Espírito Consolador habita em nós. Para termos o quê? Paz. Paz. Não sermos o quê? Atribulados, irmãos. Porque ele nos trouxe a paz. Ele está dizendo assim, fiquem mortos para isso, irmão. Acabou. Morreu. Aquilo que condenava você e eu, Cristo levou na cruz. Não devamos, irmãos, ressuscitar esse morto. Eu vou falar aqui sobre o velho homem. Então, o apóstolo Paulo, ele conclui que pela lei ele estava morto para ela mesma, pois ele soubera que por essa lei ele descobriu o que ele era muito pecador. Não era pouco não, era muito. Vê Romanos 3, verso 20. Romanos 3, verso 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A maldição, irmão. A maldição. O conhecimento do pecado vem pela lei. Ok? Ela é um tutor. Um tutor. Romanos 7,7 vai dizer assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, né? Claro que não. Claro que não. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás, não matarás, não adulterarás, não mentirás, né? Todas essas coisas. Então, você vê que pela lei nós temos o conhecimento do pecado. Essa lei, ela nos acusa. Ela não salva. A lei não salva, irmãos. A lei não salva. Quem vive, aí eu repito de novo, quem vive sob esse aspecto, fica aí, Romanos 7, quem vive sob esse aspecto da lei, qualquer preceito que traga para o Novo Testamento, além de corromper o Novo Testamento, vive sob maldição. Vive sob maldição. Mesmo Romanos 7 aí, vamos ver agora o verso 4 a 6. Diz assim, assim, meus irmãos, também estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Que corpo que ele está falando aqui? O corpo que foi rasgado na cruz, crucificado na cruz, perfurado na cruz. Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus, para viver para Deus, né? Como ele está falando lá em Gálatas 2:19, né? Verso 5, porque quando estávamos na carne, quando éramos velho homem, né? As paixões dos pecados que são pela lei, porque a lei apontava isso, né? Operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Não é o que vai dizer lá? O salário do pecado é a morte. Ao verso 6.
Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, né? Você morreu para aquilo que você era escravo, do pecado, para que sirvamos, para que sirvamos em novidade de vida e não na velhice da letra. Que velhice da letra? Eram os antigos mandamentos. A antiga lei, com todo aquele ritual, lei moral, cerimonial, tudo aquilo, meu irmão, é velhice. Caducou, ok? Caducou. Então, percebam, meus irmãos, que o apóstolo, ele esclarece bem esse assunto sobre os aspectos da lei, ele não deixa dúvidas. Ele usa de argumentos que fecha todas as brechas. Porque a lei era um instrumento que nos conduzia ao conhecimento do pecado. E que deveríamos, irmãos, morrer para o pecado. Pois nos foi dado o conhecimento da nossa depravação total. Foi dado o conhecimento. Romanos 6 vai falar sobre isso. O apóstolo esclarece. Eu vou andar um pouco aqui em Romanos 6 também. O apóstolo Paulo esclarece que se morremos com Cristo, ou seja, a morte de Cristo, essa morte justamente é a morte para o pecado, a morte para a qual a lei nos apontava, nos acusava, nos condenava e nos escravizava. Porque Deus, irmãos, encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa nos fosse dada. Olha o que Gálatas 3:22 vai falar. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Romanos 11:32 vai falar a mesma coisa. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. O que a lei fez? Ela encerrou tudo debaixo do pecado. Quem estava sobre a lei estava sobre pecado, sobre maldição. E era necessário vir alguém que cumprisse isso, irmão. Quem foi? Cristo. Porque o homem não conseguia. Entenderam? O homem não conseguia, não consegue. Se não é o Senhor Jesus Cristo a cumprir isso por nós, estávamos fadados ao inferno, irmãos. Condenados. Porque nós não conseguimos cumprir nenhum mandamento. A nossa carne depravada não deixa, é fraca. E essa era a promessa. Qual era a promessa? A misericórdia e salvação que está em Cristo, irmãos. Pois Ele, o Senhor, Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos inimigos seus. Romanos 5 vai falar o seguinte, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, ao verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, irmãos, nós éramos inimigos de Deus, aqui, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, irmãos, se nós, sendo ainda inimigos de Deus, Ele nos amou, Ele morreu por nós, como é que podemos ainda viver na velhice da letra, no pecado, com o velho homem? É impossível, irmãos. É impossível. A pessoa que se diz crente e vive ainda com o velho homem, sinto muito. Ela não é crente, ela não foi regenerada. 1 João 4,
verso 10 vai dizer assim: nisso está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Presta atenção nesse verso aqui, ele está falando o seguinte, eu não amei, Deus não me amou porque eu amei Ele, porque eu fiz alguma coisa por Ele. Não, Ele me amou antes de eu ter amado a Ele, antes de eu ter feito qualquer coisa. Ele me amou e este amor levou a Deus a enviar seu Filho para a propiciação dos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados, para a expiação dos nossos pecados. A sua carne foi rasgada, perfurada na cruz por nós, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. O verso 19 vai dizer assim: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. De 1 João 4 aí. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E quando aconteceu isso, pastor? Lá na eternidade. Antes da fundação do mundo, antes que existisse algo, Ele já nos amava. Irmãos, as Escrituras estão permeadas de declarações como essa, irmãos. Passagens como está lá em Apocalipse 13, verso 8, vai dizer o seguinte: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. Ele foi morto antes de ter o mundo. É uma promessa aqui, não que ele tinha sido morto lá, ok? Ele foi morto, a gente sabe o tempo, mas é como se ele já tivesse, porque era algo tão certo, tão prometido que iria acontecer, que eles assumem já que ele foi morto. Ele já sabia que ia chegar a hora deles morrer por miseráveis pecadores como nós. Esse sacrifício de Cristo era uma promessa desde o princípio, irmão, ou seja, que Cristo haveria de ser morto para a expiação de nossos pecados. Mesmo nós ainda não o amando, mesmo nós ainda não tendo nascidos, irmão. Como está escrito em Romanos 9:11. Diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, tá falando de Jacó e Esaú. Porque não tendo eles ainda nascido, não tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, e não por causa de quê? Das obras, mas por aquele que chama. Quem é que chama? O Senhor. E é o que está escrito também, a mesma coisa, com o mesmo sentido, né? A mesma coisa não, com o mesmo sentido em Gálatas 1:15, que vai dizer, Paulo vai dizer assim, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então não depende de nós, depende de Deus. Porque Ele nos amou, Ele nos escolheu. Para quê, pastor? Para que hoje nós fôssemos mortos para a lei, para viver para Deus. Para viver para Deus. Irmãos, essa doutrina é irrefutável diante de todos esses textos que testificam a favor dela. A doutrina de que Cristo morreu somente pelos seus e que somente eles e mais ninguém serão justificados pela fé e não por obras. Você pode fazer o maior esforço que você quiser, plantar bananeira dia e noite, jejuar, guardar dias, dizimar, qualquer coisa dessas obras,
você pode fazer, e isso não vai te salvar. Não vai te salvar. Porque se salvar, Cristo morreu em vão. É o que o verso 21 vai falar aqui, de Gálatas. Cristo morreu em vão. Irmãos, somente os salvos recebem este benefício. Que benefício, pastor? Da morte de Cristo. Que morreu para a lei, que nos condenava. E essa lei foi sepultada, cravada na cruz, como está escrito. Colossenses 2,14 vai falar assim, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, ó, a lei, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aí, o cabra, né, a pessoa, diz ela que é bem intencionada, ele tira o que Cristo cravou na cruz. Ele vai lá e tira, não, deixa eu tirar só esse pedacinho aqui, que isso vai me fortalecer. Deixa eu tirar aqui os dízimos, deixa eu tirar daqui da cruz, né, a guarda de dias, deixa eu tirar aqui da cruz, e aí vai. E aí o que vai acontecendo? Ele vai o quê? Enfraquecendo essa cruz. Ele vai o quê? Enfraquecendo a obra de Deus. É o que Paulo vai falar. Cristo morreu em vão. Para que Cristo morreu? Se você pode tudo. Não é verdade? Para que Cristo morreu? E que agora, irmãos, ele continua aqui, não acabou. Que agora vivamos para Deus. Vivamos para Deus. Romanos 6. Romanos 6, versos de 11 a 14 vai dizer assim, ó. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. É essa morte que ele está falando aqui, a morte para a lei, ok? Mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Vamos para o verso 14 aqui, 14. Pula o 12 e 13, daqui a pouco eu volto nele. Se der tempo. Vamos lá. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí ele vai falar no 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma, né? De modo nenhum. Com certeza não. Isso não nos dá liberdade para pecar, pelo contrário. A nossa vida agora é a vida para Deus. É uma outra vida, irmão. Estejam mortos. E aí ele cai no verso 20 agora. Vamos voltar lá para Gálatas. Verso 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmão, o apóstolo, movido pelo Espírito Santo, nos presenteia com um dos textos que, para mim, é maravilhoso demais. A primeira frase que ele diz aqui, já estou crucificado com Cristo. Que frase, irmãos, que declaração. O apóstolo vai nos ensinar que não só ele está crucificado, mas todos os que estão mortos para a lei são justificados pela fé que há em Cristo. Esses sim, somente esses estão também crucificados com Cristo. Não literalmente, né, irmãos? Mas espiritualmente, mortos para o pecado. Essa crucificação, para que serviu a crucificação de Cristo? Para o quê? Levar os pecados. Então está mortos. Então nós estamos crucificados juntamente com Cristo por esses pecados. Esses pecados já foram anulados.
aniquilados, porque Cristo levou sobre ele. O que é estar crucificado com Cristo? O que é estar crucificado com Cristo? As Escrituras irão nos responder. Voltemos lá para Romanos 6, versos 6 e 7. Diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho, começou a falar do homem velho, foi com ele o quê? Crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. O que ele está falando? Se você está morto, irmão, para a lei, você está justificado do pecado. Se o seu velho homem foi crucificado com Cristo, você já não serve mais ao pecado. A lei não está mais não está mais julgando você. Você não está mais sob julgo da lei, mas sobre a graça. Sobre a graça. Então, irmãos, sabemos o que é estar crucificado com Cristo. É a crucificação, ou seja, a morte do velho homem, que antes habitava em nós, ok? E quem era esse velho homem? O homem que pecava e que estava longe de Deus. Efésios 4:22 vai dar uma característica dele. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 4:2, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Essa era uma das características. Gálatas 5:24 vai dizer: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. As paixões de quê? Do pecado, que ele vai falar lá em Romanos. As paixões pecaminosas, os prazeres da vida. Estão o quê? Crucificados. Crucificaram a carne. Crucificaram o corpo. Então, irmão, você não pode tirar nada da cruz. Se você retira algo da cruz, nessa cruz aqui não, tá? Se você retirar algo da cruz, você está enfraquecendo a obra de Deus, a obra de Cristo, porque Ele levou os nossos pecados. Caso, irmãos, esse velho homem, ele pode ressuscitar? Não, de maneira nenhuma. Se você ressuscita o velho homem, você tira o quê? O velho homem da cruz. Eita! E aí você tem um problemão. Você tem um problemão. A cruz não foi para você, nem para mim. Se eu ressuscito o velho homem, a cruz não foi para mim. Eu não estou na cruz. Eu não morri com Cristo. Eu não fui crucificado com Cristo. E aí, o que vai entender? Você não é um salvo. Você simplesmente estava num tempo em que você achou que era crente, mas não era. Então, e por quê? Eu tenho tanta certeza que o velho homem não pode mais me dominar, não pode mais ressuscitar em mim. Por que eu tenho tanta certeza? Porque as Escrituras vão falar isso. Vejamos Romanos 8, versos 38 e 39. Diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É impossível. Nada pode nos separar daquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada.
Então, irmão, há uma garantia em nossa justificação. Quem nos garante isso? O Espírito Santo que nos selou. Ele é o nosso penhor. Então, é impossível que nós voltemos ao vômito. É impossível que nós, depois de lavados, voltemos à lama, ao lamaçal, como a porca. É impossível. Nós temos o Espírito Santo, irmão, que nos selou. Ele é o nosso penhor. Veja Efésios 1, 13, 14. Em quem também vós estáis. Efésios 1, 13, 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo nos sela, ele é o penhor. E aí a gente ressuscita o velho homem? Eita, o Espírito Santo é fraco, hein? Não é verdade, irmãos? É impossível, irmão. Se ele nos selou, ele nos garante, ele é o penhor da nossa herança. É ele, para a redenção nossa, ó, para a redenção da possessão adquirida. Irmãos, quem já ouviu o termo direito adquirido? Você não perde. Direito adquirido, você não perde. E o Senhor Jesus nos deu isso, esse direito. Que direito é esse? De salvação. Porque Ele está nos garantindo com o seu Espírito. Ele nos selou. Ele é o penhor. Não é qualquer um. Não é qualquer João da vida. Nada a ver, né? Nada contra o João. Mas é para dar um exemplo, né? Simples. Entende? Nada contra. Mas se o Senhor é que me sela, o Senhor é que é o penhor, o Senhor que me justifica, o Senhor que morreu por mim, como é que eu posso ressuscitar o velho homem? É impossível. Tenho meus erros? Sim. Tenho às vezes minhas batalhas? Sim. Vamos ter até o final. Mas esse velho homem, você voltar ao vômito, você voltar a fazer o que você fazia, você voltar a se botar sob o jugo da lei de novo, sob pecado, é impossível. É impossível. E Paulo continua. E vivo, mas eu, né? E vivo, aliás, desculpe, e vivo, mas não... Senhor, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eita! Que declaração, irmão. Esse texto é maravilhoso, irmão. Esse texto é maravilhoso. Não sei se vou dar tempo da gente ver tudo. Será que nós podemos declarar isso, irmão? Que Cristo vive em mim? Deveríamos, né? Essa união com Cristo é um dos benefícios da justificação pela fé e não por obras, como o apóstolo ensina a nós. Foi Cristo que a conquistou na cruz, morrendo em nosso lugar, como está escrito lá em Isaías 53. Isaías 53. Verso 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, né, irmão? Aleluia. Então, meus irmãos, se eu e você fomos crucificados com Cristo e Ele vive em nós, qual é o nosso status hoje? Qual é o nosso andar agora? Volta para Gálatas, ele vai responder: vivo
Vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A vida que eu levo agora, irmãos, ou seja, que eu vivo nesse corpo mortal, é isso que quer dizer a carne aqui, quando ele fala da carne, né? Eu vivo a vida que agora vivo na carne, né? A carne mortal, né? É o que nós temos aqui, né? Eu vivo agora em novidade de vida, porque eu estava morto em meus delitos e pecado, e ele me vivificou, como vai falar lá em Efésios 2:1. Apresentai os vossos membros como instrumentos de justiça, e não ao pecado. E não ao pecado. Vai dizer, ó, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Vivo dentre os mortos. Vivo, não morto. Morto para o pecado, mas vivo para Deus. Romanos 6, 12 e 13. Vivo para Deus. Vivo para Deus. Tem outros textos aqui que não vai dar tempo, eu não vou falar. Mas um eu quero que vocês ouçam com muita atenção. João 14. João 14, verso 20 ao 23, diz assim, aqui é um diálogo que Jesus tem com um dos seus discípulos. Ele fala assim, ó, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim. E vós em mim. E eu em vós. Cristo habita em mim. É o que Paulo está falando, não é isso? Aquele que tem os... presta atenção. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. O quê? Vou habitar nele. Cristo vive em mim. Não é o que Paulo está falando lá? O que Paulo está falando? Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí disse-lhe Judas, não os Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Ele vai se manifestar em nós, não no mundo. Cai por terra toda essa história de que Jesus veio para todos. Mentira. Veio para os seus. Aí ele vai falar, verso 23. E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele. Ele quem? Essa pessoa, né? E faremos nele morada. Habitarei nele. Mas quem? Aquele que me ama. E quem ama a Cristo? É o que guarda a palavra dele. Que guarda os mandamentos dele. Que ele está falando assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama, ama meu Pai. E o meu Pai o amará. E aí nós vamos viver para ele e faremos nele morada. Meu Deus! Que promessa! Por isso que eu estou falando. É impossível o velho homem ser ressuscitado. Caiu da graça. Caiu porque não tinha graça. Não tinha graça. Não sei o que, sei o que. Pelo amor de Deus, irmão. Vamos ser crentes maduros. Acabou a meninice. Acabou. Alimento sólido. Então, irmão, a vida que eu levo agora, eu levo a vida em Cristo. Por quê? Porque Ele habita em mim. Ele habita em você. Se você guarda os mandamentos dele. Você obedece.
Perceba, irmãos, que isso não é uma promessa aleatória, ao acaso, não. É algo que acontece com aquele por qual o Senhor Jesus morreu e o justificou pela fé. E hoje, essa pessoa, assim como o irmão Paulo, vive pela fé do Filho de Deus, porque Cristo está nele. Cristo está nesta pessoa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado dos seus, através da sua obra na cruz, que morreu desde a fundação do mundo, que nos elegeu nele antes da fundação do mesmo mundo, que nos comprou com seu sangue, que hoje está à destra de Deus, governando tudo e todos, porque lhe foi dado poder para isso. Este é quem chamamos de Senhor Jesus, e ele vive em nós, porque ele nos amou. E isso é pura graça de Deus, irmãos. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá no verso 21 de Gálatas: não aniquilo a graça de Deus. Por quê? Porque é por graça, como eu falei, e não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. Para que ninguém se glorie. Não aniquilo a graça de Deus. Não aniquilo a graça de Deus. Romanos 11, versos 6 e 7 vai dizer assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou. O que Israel buscava? A salvação pela justiça das obras da lei. E ele não alcançou. Quem alcançou? Quem alcançou? Quem alcançou? Mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Que outros são eles? Aqueles que buscavam a justiça pelas obras da lei. Aqueles que buscam justiça em si mesmo. Não alcançam a salvação. Irmão, o apóstolo nos ensina a fugir de algumas dificuldades aqui, nesse verso 21, para a gente terminar. Né? Primeira delas, ele não aniquila a graça de Deus, que era o que a doutrina das obras da lei faziam. Aniquilava a graça de Deus. Né? Parece que o que Deus fez não era o bastante. Tinha que acrescentar algo. Ó, Deus fez isso, agora eu faço aquilo. Não, isso hoje é chamado de sinergismo, que você pode cooperar com a obra de Deus. Isso é blasfêmia. O sinergismo afirma, irmão, que o homem coopera na obra da salvação. É mentira. Deus fez a sua parte, agora nós fazemos a nossa. Essa é a máxima deles. Isso é abominável. Nós somos monergistas. Deus começou essa obra e ele terminará. Do início ao fim, sem cooperação de homem algum e de qualquer obra. As Escrituras dizem, verso após verso, que a salvação vem de Deus e não do homem. Efésios 2, 8, 9, vai falar lá. Mateus 19, 25 e 26 também. Segundo, Paulo nos ensina a não frustrarmos a morte de Cristo. Da maneira que você joga a justiça de obras da lei como parte da salvação, você frustra a obra que Cristo fez. Pois era exatamente isso que eles faziam quando acrescentavam a justiça que provém da lei. Porque se procuramos a salvação não somente em Cristo, irmãos, mas a buscamos em outro lugar ou em obras, então anulamos a morte do nosso Senhor. Anulamos a morte dele, porque você busca a salvação em outra coisa. Ou acrescenta, como é feito hoje. É misturado, ó, Cristo fez, mas eu faço também. É o que o romanismo prega. É o que o catolicismo prega. É o que os pentecostais pregam. É o que o arminianismo prega, irmão. Eu tenho que cooperar. Se eu não cooperar, eu não me satisfaço. Por que então Cristo morreu? Por quê? Se nós mesmos
podemos acrescentar para sermos salvos? Para que Cristo morreu? É o que o apóstolo vai falar lá em Romanos 11, 7. O que Israel procurava não alcançou. Quem alcançou? Os eleitos, os justificados, porque eles buscavam a lei que não estava na lei antiga, mas a lei que estava em Cristo, a justiça que havia em Cristo, não as obras da lei. Israel buscou esse tipo de salvação e não alcançou. E é o que tem feito hoje. É o que eles têm feito hoje. Eles estão buscando a salvação em outra coisa. Irmãos, o que é pregado hoje é um falso Cristo. Eles criaram um falso Jesus. Eles criaram um falso Deus. Eles criaram uma falsa igreja. E muitos estão indo por esse caminho. Como diz o Senhor, cego guiando cego. Irão todos cair no abismo. E eu concluo aqui, meus irmãos. A velha lei cumpriu os seus propósitos. O que está em vigor hoje, irmãos, é a nova lei, a que há em Cristo. Estamos sob a jurisdição e o poder do sumo sacerdote, Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois vocês leiam Hebreus 8 e 9, capítulo 8 e 9 em casa, que atesta a caduquice da antiga lei. A lei que nós temos hoje, irmãos, é a lei de Cristo, ou seja, as doutrinas dos seus apóstolos. Se o nosso viver é em Cristo, devemos obedecer os seus mandamentos, como lemos lá em João 14, 23. Aquele que me obedece, aquele que guarda, é aquele que me ama, e nele eu me manifestarei. Que possamos, irmãos, hoje, afirmar que Cristo vive em nós e que nós agora vivemos para Deus e que façamos isso pela fé do Filho de Deus, o Cordeiro, que tirou os nossos pecados, que nos amou e morreu por nós, miseráveis pecadores. Amém.